Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Nós queremos hoje fazer o segundo vídeo da série A Armadura de Deus. Mas antes de nós partirmos para o conteúdo do vídeo, eu quero fazer um pedido especial para você, que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu like, que você se inscreva no canal. Me ajude a pregar o Evangelho, me ajude a fazer com que as verdades da palavra cheguem ao máximo de pessoas. Você pode ser um colaborador do Evangelho. E eu quero, então, ler o nosso texto base de Efésios, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes de autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esses versículos nos mostram na realidade de que nós vivemos numa realidade espiritual. Existe um mundo espiritual que nos rodeia. E esse mundo, segundo o apóstolo Paulo, há uma batalha de luz e trevas, anjos e demônios. Existe uma guerra e nós estamos envolvidos nessa guerra. Queira você ou não, você está numa guerra. E você escolhe o lado de estar do lado das trevas ou do lado de Deus, na presença de Deus, vivendo as realidades divinas. E Satanás e seus demônios vão fazer de tudo para que você perca essa guerra, para que você passe para o lado deles. Então, ele nos adverte, um ponto desses versículos, sobre um dia que ele chama dia mau. O que seria esse dia mau? Nós associamos o dia mau com talvez uma perda financeira, talvez uma doença, uma perda de um ente querido, uma tristeza, um infortúnio. E realmente esses dias configuram dias maus. Mas talvez o dia mau ele venha com uma áurea de bondade, de lucro, de felicidade, de alegria. Como assim? Pense você que você recebe uma soma de dinheiro muito grande que vai te afastar das coisas de Deus, que vai fazer você se envolver em corrupções, que vai fazer você se envolver em vícios. Esse dia de ganho financeiro pode ser um dia mau para a sua vida. Um dia em que você contrata uma funcionária, uma secretária extremamente eficiente, mas que é muito linda e vai te levar a pecar, ao adultério, à fornicação, vai te levar a se afastar da sua família, da sua esposa, do seu marido. Pode ser um dia mau travestido de uma falsa felicidade. E nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos discernir da palavra de Deus para que nós possamos enfrentar o dia mau com as armas espirituais que ele nos possibilita. Então o apóstolo Paulo fala dessas armas como sendo itens da armadura de um soldado romano. O apóstolo Paulo viveu nos dias do Império Romano. Então ele discerniu as armas espirituais e ele fez uma analogia com uma armadura de um soldado. E nós falamos semana passada sobre o cinturão da verdade. E essa semana queremos falar um pouquinho sobre a couraça da justiça. A couraça no uniforme ali do soldado romano era essa parte que revestia o tórax, o abdômen e as costas. Era como se fosse um colete à prova de balas que o soldado utilizava para se livrar de flechadas, de lança, de espadas. Deixava com que os seus órgãos vitais, seu coração, seus pulmões pudessem ser protegidos ali. E o Paulo faz uma analogia da couraça como sendo a couraça da justiça. E qual é o conceito de justiça? O que é então você vestir a couraça da justiça? Será que é você ser uma pessoa justa? Será que é você ser uma pessoa que está sempre fazendo justiça? Que você está executando justiça? Nós precisamos entender o que é justiça. E eu já falei em alguns vídeos atrás
que justiça é o ato de punir o culpado. Quando uma pessoa está infringindo a lei, ela é pega pela polícia, ela é punida. Então se faz a justiça, a punição do culpado. Mas qual é o nosso problema com isso? O conceito de justiça para Deus é exatamente igual. Em Ezequiel 18:20, fala que a alma que pecar, esta morrerá. Então é a execução do pecado, é a execução da culpa. Mas nós temos um problema com isso. Porque a palavra também fala em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós pecamos, logo todos nós teríamos que ser justiçados por Deus, pagar com a nossa própria vida por causa do nosso pecado. Então a humanidade seria extinta. Como que Deus resolveu isso? Deus, ele levou Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele veio sem pecado, ele viveu uma vida em obediência e nunca pecou. Então ele morreu executado naquela cruz, representando toda a humanidade. Naquela cruz, Jesus foi punido pelo meu pecado e pelo seu pecado. E ali na cruz foi executada a justiça. Romanos 3, versículo 24, fala assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos justificados na cruz do Calvário. Segundo Coríntios 5:21 fala assim: Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz do Calvário foi executada a justiça, através da vida de Jesus, por mim e por você. Então nós hoje chegamos à presença de Deus sem o peso do pecado, pela morte expiatória de Jesus Cristo. Sabe, amados, o diabo, ele não se incomoda que eu e você gostemos de Jesus. Jesus, ele é tido pela humanidade das mais diversas formas. Muitas pessoas acham ele um sábio, muitas vezes acham ele um rabino judeu, outros falam que ele é uma alma iluminada, uma alma evoluída. As pessoas veem Jesus das mais diferentes formas. E como eu falei, o diabo não se incomoda de que você goste de Jesus, que você ache Jesus uma pessoa legal, que você ache Jesus sábio, que você tenha Jesus em alta conta. O diabo não se incomoda nem um pouco com isso. O que incomoda o diabo é ele saber que você crê na cruz do Calvário, que foi pela morte expiatória de Jesus que Deus perdoou o teu pecado, que você é perdoado na cruz do Calvário, que na cruz do Calvário foi feita a justiça de Deus e você pode chegar a Deus através do sangue redentor de Jesus na sua vida. Isso é uma verdade que incomoda o reino das trevas. Quando eu deposito a minha fé nisso, quando eu deposito a minha vida nessa verdade, eu me visto da couraça da justiça. Sabe, queridos, quando a minha fé está firmada nas minhas obras, quando eu me acho uma pessoa boa, quando eu me acho uma pessoa virtuosa, quando eu coloco a minha confiança na minha virtude, é como se eu estivesse indo para um tiroteio somente com a roupa do corpo, sem nenhum colete à prova de bala, sem nada que me protegesse. Eu estaria expondo a minha pele, a minha carne aos projéteis. Eu estaria tentando parar os projéteis com a minha própria carne. É isso que acontece quando eu confio na minha virtude. Então, amados, você receber a couraça da justiça é ter a fé baseada na graça e no perdão conquistados na cruz do Calvário. Não podemos confiar nas nossas obras, na nossa virtude. Precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa vida na cruz do Calvário, em Jesus Cristo crucificado por nós. Receber esse perdão, receber essa graça mediante a fé. Hoje, amados, é o dia do quebrantamento. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia de depositar a sua vida, o seu coração
na cruz de Jesus e entender que Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Então, hoje mesmo, amados, vista a couraça da justiça. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.